Se você tem um negócio ou se você trabalha com vendas e de repente fala assim, caramba, tá complicado, cara. As vendas não estão acontecendo, a coisa não está fluindo. Esse vídeo não só pode como vai te ajudar. Você vai perceber onde pode estar o problema aí, tá? Eu vou comentar aqui com você o relato, né, de uma cliente para que você perceba que talvez o seu problema seja similar ao dela, e aí eu vou não só falar qual o problema, mas exatamente o que foi feito para resolver, tá? Então, se esse é o seu caso, você tem um negócio, trabalha com vendas e quer aumentar, certamente esse vídeo vai te ajudar. Se você já conhece aqui o canal, conhece o conteúdo, sabe que vai ser interessante aqui, dá um like nesse vídeo, tá? Para começar, já deixa eu falar o relato aqui para você e depois a gente vai conversar acima disso, tá bom? Então, ela mandou o seguinte, olha. Muito bom dia, Fabrício. Nos 2 primeiros dias, ouvi várias vezes a reprogramação. Ela é cliente do método subliminar, né? Deitada na cama pelo celular antes de dormir e ao acordar. Fechei uma venda depois de uns 2 meses sem vender absolutamente nada. Trabalho com produtos de camping vendidos pela internet. Agora fazem alguns dias que sigo ouvindo e do nada começaram a aparecer clientes do Brasil inteiro entrando pelo meu site sem que eu pagasse nenhum anúncio. São pessoas com demandas urgentes querendo fechar pedidos com pressa. Fiquei muito impressionada. Sinto que alinhei minhas energias de um jeito que elas simplesmente chegam todos os dias no meu WhatsApp pedindo orçamento. Deus é incrível. Muito obrigado pelo seu trabalho em expandir a consciência da abundância e prosperidade, né? Bom, então esse é o relato dela, né? Alguns pontos, olha só, estava há 2 meses, né? 2 meses sem vender, fez a primeira venda e depois começaram a acontecer mais vendas. E no caso dela, eu lembro que eram produtos de ticket maior, né? Não eram vendas, qual que era? Barraca, enfim, coisa para camping, eram valores consideráveis ali. Bom, o que eu quero trazer aqui para você com relação ao relato dela, tá? Primeiro, como que funciona lá a questão do método subliminar, né? Primeiro, a gente faz ali uma sessão de diagnóstico, né? Para perceber o que na cabeça da pessoa está causando aquilo, né? Então, a primeira coisa que você precisa aceitar, e não é muito simples às vezes aceitar isso, se eu tenho um negócio, se ele não está indo tão bem, é porque na minha cabeça existe alguma coisa atrapalhando. É isso. É chato e tal, mas é isso, tá? Porque enquanto você achar que o problema é fora, que é o país, que é o que você faz, cara, a coisa não vai acontecer. Eu já falei que várias vezes, né, das minhas histórias, dos negócios que eu já tive, eu ia mudando de coisa em coisa, né? Então, primeiro era eletricista, depois fui para instalação de câmera e alarme. Pô, um negócio muito bom, maravilhoso. Mas alguma coisa realmente falou assim, não é isso, é outra coisa. Eu fui para essa outra coisa, vender perfume na internet. Depois fui para, não é isso, é outra coisa. Aí fui vender relógio. Não é isso. Eu sempre achava que o problema era na coisa. E de tudo que eu já fiz, por exemplo, né? A questão da instalação de câmera e alarme e a questão da venda de relógios eram 2 negócios incrivelmente bons. O de relógio, então, era inacreditavelmente bom. Mas, por algum motivo, eu falo, não é isso, deixa eu ver outra coisa. Quando começa ali algum desafio, eu vou para... Só que o problema não está no que você faz, tá? Talvez o problema está no que você faz, se, por exemplo, tá? Se você quiser, hoje em dia, vamos supor, tá? Montar uma locadora de vídeo. Porra, aí vai ser o problema que você faz. É uma burrice, porque não é o momento mais disso, né? Mas se o que você faz, você vê pessoas prosperando com aquilo, cara, o problema é você, né? Por mais que seja desconfortável aceitar isso, mas só aceitando isso faz com que a coisa aconteça, tá? Então, lá nesse diagnóstico inicial, eu identifico o que pode ser a causa, né? E aí, existem basicamente 4 tipos de crenças que podem causar isso, né?
Primeiro são as crenças conflitantes, as crenças que dizem que o rico é o mal, o dinheiro é sujo, etc, etc. Esse é o primeiro. Segundo, são a crença de permissão ou de merecimento. Né? Aquela coisa de só posso ter o mínimo para sobreviver, né? Não posso me destacar, não posso receber nada de graça. Segundo. Terceiro, falta de capacidade. Né? Eu não me sinto capaz de ganhar muito dinheiro. Terceiro. E a última é a questão da identidade, que é o como eu me vejo nesse sentido. E no caso dessa pessoa, né, é exatamente nessa ordem que eu comentei aqui com você. E nas 3 primeiras questões aqui, absolutamente nada. Né? A gente foi conversando, fui perguntando, tal, nada. Merecimento, ok. Crença conflitante, ok. Capacidade, ok. Qual que era a questão dela? Identidade. Identidade é o quê? Eu até anotei aqui, porque à medida que eu vou conversando, né, com a pessoa, eu anoto lá tudo que está sendo falado. Antes de eu perguntar, o que a pessoa fala no automático, as coisas que eu percebo mais claramente a forma de ela pensar. E aí ela comentou algumas coisas assim, olha, as vendas estão péssimas. Faz muito tempo que eu não vendo nada. Então, olha só, as vendas estão péssimas, tem muito tempo que eu não vendo nada. Isso era a identidade dela com relação ao negócio. Então, o que a gente fez? Aí, né, a parte 1 do método é exatamente esse diagnóstico. E depois eu entrego a ferramenta que vai ser a solução do problema. Né? No caso dela, eu tenho um áudio específico que é com relação ao aumento de clientes. O que tem nesse áudio, por exemplo? Os clientes chegam até você de formas esperadas e inesperadas. Por que agora você atrai clientes com tanta facilidade? Então, ela, utilizando o método subliminar, a ferramenta certa para ela, fez com que ela chegasse nesse resultado. Por quê? No caso dela específico, era apenas uma mudança de identidade mesmo. Ela precisava deixar de achar que as coisas estavam ruins e passar a achar que as coisas estavam boas. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Tá? Como eu disse, em alguns casos é preciso algumas outras coisas. Então, talvez é preciso trabalhar uma questão de identidade, uma questão de conflito, né? Ainda tem alguma coisa ali de que o dinheiro é ruim, aí é um outro tipo de áudio. Tá? Mas qual que é o ponto aqui? Né? Como eu disse no início, esse vídeo é especificamente para você que tem negócio e tal. Possivelmente, se as vendas não acontecem, tal, é por a crença que você tem. E baseado nesse relato aqui, talvez você se identifique. Qual que é a sua crença com relação ao que... eu sou um corretor de imóveis e não estou conseguindo vender. O que tem aí? O que você está falando? Você está falando que está muito difícil vender? Você está falando que hoje em dia as pessoas não estão comprando nada? Você está falando isso? Se esse é o seu caso, isso é a causa do problema que você vem enfrentando, tá bom? E se você quer solucionar isso definitivamente, a solução que eu quero te convidar a conhecer é o método subliminar, onde funciona exatamente nesse formato que eu te disse aqui. Uma reunião para identificar qual é a causa e a ferramenta correta para resolver isso da forma mais simples e rápida possível. Toca aqui, tem um link na descrição e no primeiro comentário para você conhecer, né? E se fizer sentido, vai ser um prazer te atender no método subliminar. Bom, o que você achou desse vídeo? Fez sentido aqui? Deixa um comentário, gosto muito de saber o que você pensa. E, caso não tenha feito ainda, dê um like aqui também no vídeo. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.